Esse é um vídeo que está sendo um pouco difícil de produzir, falando em pesquisar sobre o assunto, escrever sobre o assunto e agora gravar sobre o que eu pesquisei e escrevi. Não pela falta de onde procurar ou de materiais que eu pudesse encontrar, mas tem a ver com o que eu encontrei e como eu me relacionei com isso. De certa forma, o que eu falo aqui no YouTube é uma reverberação da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Então, falar sobre vulnerabilidade é uma sensação de retirada de máscara ou máscaras que foram utilizadas durante muito tempo e ainda são muito utilizadas, pelo menos por mim. E acho que gravando esse vídeo tem uma grande possibilidade de eu me sentir um pouco exposta e vulnerável. No dia a dia, a gente tem uma ideia de que ser vulnerável tem a ver com fragilidade, fraqueza, sobre ser facilmente destruído ou derrotado. Então acho que a gente pode concordar que é uma visão não muito positiva. A gente tenta de um tudo para controlar as coisas e não mostrar a nossa vulnerabilidade, mesmo que na prática a gente não tenha controle de nada. A minha vontade de falar sobre vulnerabilidade aqui surgiu depois que eu vi uma palestra da Brené Brown. Difícil falar, Brené. E essa palestra tinha como tema o poder da vulnerabilidade. Se eu não me engano, é uma palestra de 2010. Depois de ver esse TED Talk da Brown, eu fiquei muito emocionada, porque essa fala tocou muito na minha intimidade e me tocou profissionalmente. E eu confesso que eu chorei depois de ter visto essa palestra. A Brené Brown, ela é uma pesquisadora que estuda as conexões humanas. Ela estuda a nossa habilidade de sentir empatia, de sentir-se pertencente, de amar. E nessa palestra que eu assisti e que eu vou deixar o link aqui embaixo, recomendo muito que você assista, ela compartilha uma percepção da pesquisa dela. E essa percepção a levou por buscar autoconhecimento e conhecimento sobre a humanidade. Na minha profissão, como psicóloga, eu entro em contato diário com as vulnerabilidades das pessoas. E eu me deixo ser tocada por isso. Inclusive, esse é um movimento extremamente necessário, porque é assim que eu consigo estabelecer uma conexão com as outras pessoas. Às vezes, eu inclusive mostro algumas histórias das minhas vulnerabilidades, para que as pessoas vejam que eu não estou acima disso e que eu também sou vulnerável. Nessa palestra, a Brown explora que não é possível a gente alcançar os nossos objetivos se a gente não aceita quem a gente é. Os nossos erros, as nossas inseguranças, os nossos medos. Quando a gente pensa sobre ser vulnerável, ecoam sentimentos de vergonha, de medo, de desapontamento. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que existe um contraponto. Ser vulnerável nos permite sentir alegria, felicidade, pertencimento, amor. E é através da vulnerabilidade que a gente ama e se permite ser amado. Na palestra, a Brown fala como a gente está sempre anestesiando os sentimentos negativos, de vergonha, de medo, mas ao mesmo tempo a gente também anestesia os sentimentos positivos, de alegria, felicidade, pertencimento, amor. Porque esse anestesiamento não é seletivo, a gente não consegue escolher só não sentir vergonha, medo, enfim, e querer sentir os sentimentos bons. A gente anestesia a dor da vulnerabilidade para não entrar em contato com ela. Mas a gente não percebe que é com ela que nós conseguimos nos conectar uns com os outros e estabelecer laços e ter propósitos. E aí, esse anestesiamento vira um ciclo vicioso muito perigoso, porque ao anestesiar esses sentimentos ruins, nós nos sentimos mais vulneráveis, não vivemos os sentimentos bons e sentimos a necessidade de anestesiar ainda mais. A gente esquece que para que a felicidade exista, precisa existir a tristeza também. Para que a gente tenha as nossas certezas, a gente precisa das dúvidas. Entrar em contato com a vulnerabilidade significa ser corajoso e corajosa. Com a vulnerabilidade, a gente cria a possibilidade de estabelecer laços reais, verdadeiros e profundos, nos quais a gente pode mostrar quem a gente realmente é. Todas as situações de trocas sociais exigem de nós uma exposição emocional e uma demonstração da nossa vulnerabilidade. E quando isso acontece, nós alcançamos os nossos objetivos. Então, assim, coragem e vulnerabilidade andam juntas. Desde pequenos, nós somos levados a acreditar que desenvolver o lado emocional pode ser prejudicial nas nossas relações e podem fazer com que as pessoas nos enxerguem
como alguém frágil. Não é à toa que para muita gente, e isso eu digo como psicóloga também, muita gente mesmo, ainda é difícil entrar em contato com as próprias emoções e com os próprios sentimentos. E se deixar ser vulnerável. E de que perceber que isso não te faz uma pessoa frágil, e sim uma pessoa corajosa. Então, ser vulnerável é acolher as nossas emoções, acolher o que a gente sente, falar sobre os nossos fracassos e as nossas conquistas, aceitar que nós somos imperfeitas e imperfeitos, e que isso nos torna únicos. Nossas características, nuances, jeitos, é o que nos faz ser indivíduos, pessoas únicas. Ser vulnerável é se permitir ter a consciência do que acontece dentro de você e ao seu redor. Inclusive, ser imperfeito ou imperfeita não significa ser incapaz de algo, mas é saber até onde a gente pode ir, sem prejudicar, machucar, desrespeitar a si mesmo e ao outro. É entender os limites e determinar as responsabilidades de cada um. Então, assim, não se julgue. Não repreenda os seus sentimentos, inclusive e principalmente aqueles que não são tão positivos. Ao invés disso, treine a acolher e dê lugar a essas emoções. O treino leva a uma naturalidade e em algum momento você vai estar se deixando ser vulnerável sem muito esforço. E vai ser ótimo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, o que você pensou sobre ser vulnerável, você se permite ser vulnerável. Eu tenho outras redes sociais, vou deixar aqui na descrição, inclusive o TED Talk da Brené Brown. E eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.